É o caminho contrário do que o Senhor está nos ensinando. O Senhor está dizendo o seguinte: dependa somente de mim, coloque o seu coração em mim, descansa em mim, e o mais eu vou fazer na sua vida. Quantos têm disposição de descansar no Senhor e colocar o seu coração nele? Então fique de pé todos vocês, nós vamos agora ofertar, trazer os nossos dízimos. Eu quero que você, de repente você se preparou, ou você não se preparou, mas eu quero te desafiar a fazer uma oferta agora, a você ir além daquilo que estava talvez no seu cálculo natural, que você tenha uma disposição de fé para ofertar. Ofertar é fé, dar o dízimo é fé. Eu e você já sabemos, já ouvimos, já fomos ministrados, que o dízimo protege, a oferta multiplica, e quando nós fazemos isso pelo motivo certo, com alegria, o Senhor honra o seu princípio e gera, manifesta toda a abundância que nós precisamos na nossa casa, na nossa renda, no nosso trabalho. Quantos querem a abundância de Deus? Aleluia. Então faça algo que vai além do natural, haja pela fé. Então os irmãos projetaram aqui, aleluia, nós vamos cantar. Eu quero convidar você com alegria no coração, sair do seu lugar e trazer a sua oferta em nome de Jesus. Que Deus te devolverá, muito grande medida, sacudida e transbordante. Que Deus te devolverá, então dê ao Senhor. Que Deus te devolverá, muito grande medida, sacudida e transbordante. Que Deus te devolverá, então dê ao Senhor. Que Deus te devolverá, muito grande medida, sacudida e transbordante. Que Deus te devolverá, então dê ao Senhor. Então dê ao Senhor. Então dê ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Depois nós vamos ensaiar ela inteira, nós vamos ensinar a igreja a cantar essa música inteira. Aleluia, é a música do texto que eu acabei de citar. Os irmãos que trouxeram seus dízimos, suas ofertas, eu sempre incentivo de você ficar aqui à frente. Então, caso você seja assim, um homem de Deus, mulher de Deus, corajoso, corajosa, sai do seu lugar, vem receber oração aqui. Essa sua atitude de fé, de sair do lugar, de se mover, move também o coração de Deus em seu favor. Aleluia. Vem aqui para frente para receber oração. Coloca a sua mão assim, para receber. Eu quero te abençoar. Pai, no nome de Jesus, eu declaro sobre cada irmão e irmã, cada casa aqui representada, a liberação da abundância dos céus sobre cada um. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro que não haverá falta de coisa alguma, pois a prosperidade do Senhor chegou. Em nome do Senhor Jesus, que os teus filhos sejam supridos em todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pai, eu quero também consagrar esses dízimos e essas ofertas, esses valores, Senhor, tem a ver com a tua obra, com a tua igreja nesta cidade, e declarar a tua obra prevalecente em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu sinto de orar por algo, enquanto eu estava orando aqui, senti de orar por algo que nós não fazemos há algum tempo. Tem alguém aqui que está precisando de uma porta de emprego ser aberta esta semana? Não, mas eu estou dizendo assim, você quer trabalhar essa semana. Você está falando assim, não, talvez uma porta de emprego lá para maio, sim, abril, maio, não. Quem está desempregado e precisa de um emprego aí? Eu quero convidar você com disposição e coragem, sair do seu lugar e vir aqui à frente, aqui, chamar os discipuladores, os líderes de célula aqui que puderem, correr aqui. Você que quer, oh glória a Deus, você precisa do sobrenatural de Deus agir na sua vida. Meu Deus, aleluia. Quantas portas de emprego serão abertas? Aleluia.
Aleluia. Você que, de repente, você é autônomo, vou orar por isso também. Você que é autônomo ou é empresário, e você precisa, não de uma porta assim como a deles, é uma outra porta. É a porta do negócio ser liberado e você vender, você conseguir fechar o contrato, você conseguir mais serviço. Vem para cá também, você vai receber também a bênção do Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. A Bíblia fala que todo aquele que pede, aleluia, recebe. Glória a Deus. Amém. Cadê os irmãos? Já me abandonaram aqui? O que houve? Deu uma debandada aqui. Aleluia. Mas tudo bem, nós vamos orar agora. Amém. Você que está aí, que já está sendo muitíssimo abençoado e vai ser mais ainda, levante a sua mão para cá, para esses homens e mulheres de Deus que receberão oração. Vocês que estão aqui, líderes, discipuladores, por favor, saia do seu lugar, imponha as mãos e ore agora por cada um deles em nome de Jesus. Ô Júnior, só toca o violão aqui para mim enquanto nós oramos. Pai, no nome de Jesus, nós queremos declarar a liberação do sobrenatural do Senhor sobre cada vida aqui, cada irmão, cada irmã, cada homem e mulher que está, Senhor, agora clamando por uma porta de emprego. Senhor, no nome de Jesus, dá, Senhor, a oportunidade, dá, Senhor, o caminho, dá, Senhor, os meios para a entrevista, para ser chamado, para passar nos testes, para as portas serem liberadas, que os teus filhos tenham ainda opções, que os teus filhos possam escolher para qual emprego eles vão. Senhor, libera salários generosos, libera, Senhor, negócios generosos para os que são empresários, para os autônomos, as portas abertas para os parceiros, para os recursos, que os teus filhos sejam abençoados em toda boa obra, em tudo que eles tocarem as mãos, haverá bênção e prosperidade da parte do Senhor. Em o nome do Senhor Jesus, nós liberamos a bênção do Senhor sobre cada casa, cada família. A generosidade de Deus manifesta em abundância de prosperidade, em nome de Jesus. Nós abençoamos cada comerciante, cada profissional autônomo, cada empresário, que a aceleração do Senhor chegará sobre a vida deles, sobre os seus negócios, sobre a sua empresa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, aleluia, amém, amém, glória a Deus. Pode voltar para o seu lugar, você que já recebeu oração. Obrigado, João. Aleluia, glória a Deus. Quero compartilhar algo da parte do Senhor. Pode se assentar. Compartilhar algo da parte do Senhor com os irmãos. Na sequência nós vamos orar um pouco mais. Aleluia. Deixa eu apenas dar um recado. Minha esposa não está aqui ainda, né? Ok. Semana que vem, esta semana agora, dia 28, que é sexta-feira. Sexta-feira é dia 28, é isso? Sexta-feira nós começamos o nosso jejum de 40 horas. Irmão, você não tem noção do tanto que eu estou assim, ansioso por esse jejum, com uma santa expectativa por esse jejum, porque eu tenho certeza que nós todos como igreja seremos tremendamente marcados nesse final de semana que vem. Essa convicção que eu tenho é por sua causa, é porque eu creio que Deus tem algo específico para liberar sobre a sua vida. Deixa eu te contar uma coisa. Normalmente, quando você participa de algo assim, e aí você está me ouvindo aqui falar que tem algo específico para você, talvez, algumas pessoas talvez aceitem uma mentira na mente, dizendo assim: olha, como tem tanta gente, como que Deus vai dar algo específico para mim? Eu quero te falar, isso tem tudo a ver com a sua expectativa,
com a sua esperança da palavra e do mover do Espírito na sua vida. Recentemente, acho que talvez um mês atrás, ou 3 semanas, agora eu não me recordo, eu tive a experiência de, depois de um culto de domingo que nós tivemos aqui, nós ministramos a palavra, e aí naquela semana, a semana seguinte do domingo, eu tive 3 pessoas aqui entre os irmãos, que me testemunharam em momentos diferentes, a respeito do tanto que Deus falou com elas, durante a palavra. Só que eram coisas distintas, para pessoas distintas, que viviam situações distintas. Como pode isso? Pergunta para a pessoa do seu lado, como pode? O que ela respondeu? Responde alguma coisa, o que você acha? Como pode isso acontecer? Não sei qual foi a resposta dela, mas eu vou te dizer uma coisa, isso só pode acontecer, porque o Deus que nós servimos, sonda mentes e corações, e conhece todas as suas necessidades, e é Ele quem fala ao seu coração. Quanto mais você se apropria dessa realidade, mais expectativa em Deus você tem. Então você vem para o culto, esperando que Deus fale algo para você. De repente você ouve do lado assim, nossa, essa palavra falou tanto comigo. Aí você pensa assim, se ela soubesse o tanto que falou comigo. Quantos já tiveram essa impressão assim, essa sensação boa? Sabe por quê? Porque a sua expectativa estava no lugar correto. A sua expectativa estava bem alinhada. Esse próximo final de semana nós vamos ter um mover do Espírito Santo aqui nesse lugar. E eu, se eu fosse você, não perderia por nada. Pastor, está fazendo propaganda para eu vir para o jejum de 40 horas? Estou. Eu quero que você venha. É uma propaganda do céu. Porque eu, como pastor, como seu pastor, sabe o que fica no meu coração? É que sobre tudo aquilo que Deus tem liberado, e ainda vai liberar sobre as nossas vidas, o meu encargo, a minha paixão, é para que vocês todos recebam. Eu não quero que nenhum fique sem. Eu não quero que nenhum perca. Sabe aquele negócio do, irmão, você não foi naquele culto, você perdeu. Eu não quero isso, eu quero que todos venham e todos recebam. Quantos já falaram isso para alguém? Você não foi, você perdeu. Já falou isso para alguém? Mas quantos já ouviram isso? Oh meu Deus. Então veja, próximo final de semana, às 8 horas, na sexta-feira, dia 28, nós começamos o nosso jejum de 40 horas, vai ser poderoso. Quantos vão vir? Aleluia, glória a Deus. Então, você venha e traga mais alguém, tá bom? Traz pelo menos aí umas 27 pessoas, tá bom? Oh Senhor, dá-nos graça. Amém. Olha só, na próxima semana, após o jejum, no dia 31 é segunda-feira. No dia 31 nós vamos ter a formatura dos alunos que concluíram os cursos do Trilho do Vencedor. Amém? É isso, Gilson? É isso, né? Dia 31, segunda-feira, que nós estamos chiques, estamos fazendo formatura igual na faculdade agora. A faculdade que faz formatura de segunda e tudo mais, nós vamos fazer também na segunda. E vai ser poderoso. Quem é que deve vir para a formatura? Vocês estavam prestando atenção, isso é bom. Porque o que importa para mim e para os alunos que estão se formando, que toda a igreja prestigie esse momento que é único e tão importante para esses que estão se formando em algum dos cursos do Trilho do Vencedor, porque tem uma carreira ainda a cumprir, a percorrer, uma carreira poderosa em Deus. Quantos já fizeram os cursos do Trilho? Deixa eu ver, fica com a sua mão levantada, quem já fez? Até o CTL, fez o maturidade, fez o CTL, aleluia. Quem não fez? Deixa eu ver. Falta algum pelo menos. Falta CTL ou maturidade? Deixa eu ver. Não, levanta bem a mão. Levanta bem a mão com coragem. Quantas inscrições que nós vamos ter por próximo, hein? Aleluia. Glória a Deus. Esta semana nós vamos já anunciar aí o link de inscrição. E na célula você já vai ter oportunidade de fazer. Até o domingo que vem, final das 40 horas, nós já vamos estar com as turmas lotadas, que os irmãos vão fazer inscrição para vir para o curso. Amém? E na segunda-feira, todos venham para a formatura, prestigiar esses irmãos. Amém, irmãos? Glória
Glória a Deus. Abre a sua Bíblia. Aleluia. Em 1 Reis, capítulo 18. Nós vamos ler o texto da palavra. Vamos ler o versículo 41. 1 Reis 18, 41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvando para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe, olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão de do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Amém. Feche seus olhos. Peça ao Senhor que fale com você nesta hora. Peça a revelação em nome de Jesus. Pai, nós queremos te louvar por tudo que o Senhor tem feito até aqui e colocarmos nosso coração, nossa mente diante do Senhor, para receber daquilo que o Senhor tem para nós esta noite. Dá-nos condições de perceber a sua maneira, de ver como o Senhor vê, de sentir como o Senhor sente. A tua palavra nos livra de toda distração, que no nome de Jesus nós saiamos daqui transformados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Esse texto é a conclusão de algo que aconteceu num episódio muito importante para o povo de Israel e, evidentemente, também para o profeta Elias, que está sendo citado aqui, que fez com que todas estas coisas de alguma forma acontecessem em Deus. Do que nós estamos falando? Que Elias, ele foi comissionado pelo Senhor para fazer algo, ou ainda, para liberar algo da parte de Deus. E o que foi que Deus comissionou a Elias de fazer? É algo que está lá no começo do capítulo, o capítulo 18. Então, se você puder, volta com a sua Bíblia aí, lá no versículo 1 do capítulo 18, diz assim: muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. A comissão, o comissionamento da parte de Deus para Elias foi esta palavra. Deus deu a Elias uma palavra para ser liberada. Ele disse: Elias, você vai voltar lá no rei Acabe, o rei de Israel, e vai dizer que agora virá chuva sobre a terra. Mas os irmãos devem se lembrar do contexto, que o próprio texto que nós lemos diz aqui: muito tempo depois. Quanto tempo? Mais de 3 anos. Foi no 3º ano. No 3º ano do quê? O que tinha acontecido 3 anos antes? A Bíblia diz que o profeta Elias, ele, certa vez, ele se indignou, ele teve uma santa indignação, por causa do rei Acabe, o rei de Israel, e a sua esposa, a tal da Jezabel, por causa das práticas, por causa da mistura que eles haviam trazido para o povo de Deus. E por causa dessa indignação,
que o profeta Elias teve, ele lançou uma palavra, e a palavra que ele lançou foi: a partir de hoje não vai chover. Ele bloqueou a chuva, cancelou a chuva. E aí, ele fez isso porque a Jezabel, ela estava estimulando, incentivando o povo agora a não servir mais somente a Deus, o Senhor, mas a mistura tinha a ver com servir outros deuses. Um deles é o tal do deus Baal. E o deus Baal tinha uma característica: ele era conhecido como o deus da fertilidade, o deus da frutificação, da multiplicação. E naquele tempo, a terra onde Israel estava frutificava muito. Então, tudo que plantava dava certo. Tudo que plantava colhia-se aos montes. E a quem Jezabel e o povo estavam atribuindo esse crédito? Ao Baal, como se fosse o Baal que estivesse produzindo tudo isso. Elias, indignado, ele falou: pois a partir de agora, segundo a minha palavra, não vai chover mais. O que aconteceu? Parou de chover. Parou de chover. Obviamente Elias, ele, por causa dessa palavra, ele teve que dar uma sumida do mapa. Ele se escondeu, porque naquela época era o seguinte: o profeta, usado por Deus, ele muitas das vezes trazia, e no Antigo Testamento, a maioria das vezes, trazia más notícias sobre o futuro. Trazia notícias de coisas não tão agradáveis. Então ele dava a notícia e dava no pé. Porque os reis da época, quando recebia a má notícia, não gostavam e mandava matar o profeta. Elias então ficou sumido. 3 anos, mais de 3 anos, ficou sumido. O que aconteceu durante os 3 anos? Não choveu. Não choveu, não molhou a terra, não deu fruto. E cadê o tal do Deus da produção? O Deus da frutificação, o Baal lá. Não acontecia nada. Israel passou por um tempo de escassez, de fome, de miséria. E o tal do Acabe, o rei, mandou procurar Elias em tudo quanto era canto. Mandou procurar Elias nos outros reinos, nas outras terras, nos outros povos, e não achava Elias. Mas aí 3 anos depois, quase 3 anos e meio depois, veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo que vai, Deus falando para Elias: vai, apresenta-te a Acabe. Olha o que eu estou te dizendo. Vai e vai se apresentar para aquele que está te procurando para matar. É isso que Deus está falando. Acabe está te procurando para quê? Para matar. E você vai lá se apresentar a ele. Então você imagina que o encontro de Acabe com Elias não era uma coisa assim que Elias naturalmente estava esperando muito, estava desejando muito. Pelo contrário, ele estava fugindo de Acabe. Mas aí o Senhor fala: vai, apresenta-te a Acabe. Por quê? Porque eu darei chuva à terra. Agora tem uma palavra de Deus contrária daquilo que foi determinado 3 anos e meio antes. A palavra é: vai chover. Vai chover. E aí a Bíblia diz, ao longo desse capítulo 18, que Elias, ele fez conforme a palavra do Senhor. Ele se apresentou a Acabe e ele falou estas coisas. O detalhe é que quando ele se aproximou e se apresentou a Acabe, Acabe falou para ele: olha aí, ó, não é você o perturbador de Israel? Chamou Elias de o perturbador de Israel. Por quê? Porque Elias lançou uma palavra dizendo que não ia chover, e Israel estava de fato perturbada. A nação estava perturbada, estava em calamidade. O Acabe falou assim: aí o perturbador de Israel. Sabe o que Elias falou para ele? Elias se apresentou diante daquele que queria matá-lo. E aí ele, quando se apresenta, Acabe fala para ele: você é o perturbador de Israel, com uma afronta direta. De repente você pensa assim: Elias deve ter ficado com muito medo, procurou alguma porta assim de saída rápida, caso ele precisasse fugir, porque a coisa parecia que estava ficando feia. Mas sabe o que a Bíblia falou? O que a Bíblia fala a respeito do que ele disse, do que ele falou? Elias se voltou para Acabe e falou: eu sou o perturbador?
Você e a sua esposa é quem tem feito coisas que são más aos olhos do Senhor. Você que está produzindo essa calamidade, você que está produzindo perturbação para Israel. Em outras palavras, o que está acontecendo aqui é por sua causa, Acabe, que não teve pulso nem posicionamento firme em Deus, de fazer o que é certo aos olhos do Senhor, de fazer aquilo pelo qual você foi chamado pelo Senhor. Em outras palavras, o que eu estou te dizendo é que Elias, tomado pelo Espírito de Deus, se posicionou em autoridade da parte de Deus contra aquele que queria persegui-lo, que estava perseguindo, que queria matá-lo. Sabe o que isso significa? Que Deus nos comissiona da mesma autoridade. E mesmo quando eu e você nos posicionamos diante dos nossos inimigos, e lembra que os nossos inimigos não são carne nem sangue, nossos inimigos têm a ver com as guerras espirituais, as quais nós enfrentamos. E quando você se posiciona contra os seus inimigos, você não precisa ficar temeroso, você não precisa se amedrontar, você não precisa fugir, nem procurar um lugar de saída rápido. Sabe por quê? Porque Deus já te deu toda a autoridade para apontar o dedo na cara do diabo e dizer: você já é derrotado. É você que está produzindo problema, e eu vim aqui para resolver o problema que você produziu. Você está aqui comigo? Esta autoridade o Senhor já liberou, já atribuiu a você. Então, quando a gente fala de expectativa, de receber, como eu disse agora a respeito das 40 horas, e de todas as outras coisas que nós temos recebido do Senhor, tem a ver com um posicionamento de fé, com dizer amém, e também com uma atitude de fé, uma atitude do amém. Deus espera a sua atitude do amém. Você está dizendo amém sobre muitas coisas que você tem recebido de palavra nesses dias, mas deixa eu te contar uma coisa: além do seu amém, Deus está esperando a sua atitude do amém. Qual é essa atitude? Qual que é essa ação que vem depois do amém? É se posicionar a respeito daquilo que Deus falou. Quer dizer, que Deus disse que você vai viver algo, viva dessa forma, se prepare dessa forma. Faça como se a bênção já tivesse chego. Faça como se aquilo que Deus liberou e disse que vai manifestar na sua vida, já tivesse manifestado. O que é isso? É uma atitude de fé. Agora, como que essa atitude de fé gera em Deus o manifestar sobrenatural daquilo que Deus falou? Eu vou te contar por meio de pelo menos 3 pontos. Eu estou falando que Acabe, ele questionou o perturbador de Israel, que no ponto de vista dele, era Elias. Elias se voltou contra ele e falou: você que é o perturbador, e senta aí que eu vou te falar umas coisas. O que eu tenho para te falar é o seguinte: Deus falou que vai chover agora. Ou seja, o que eu tenho para te falar é a palavra de Deus. A palavra do Senhor veio a Elias para que ele dissesse, para que ele manifestasse, liberasse a palavra de Deus. Ele foi aonde Deus havia mandado ele ir e falou, liberou a palavra. E aí então, esses 3 pontos têm a ver com o manifestar. Porque se Deus dá uma palavra dizendo que algo vai acontecer, o que nós queremos? Que aconteça. Aquilo que Deus está falando que vai fazer na sua vida, o que você espera? Que Ele faça, que aconteça, que chegue. E vamos falar a verdade? Que chegue logo. É ou não é? Não é assim que você espera? Ou sou só eu que sou assim, tão ansioso pelas coisas do Senhor? Deus fala algo sobre a minha vida, o que eu quero? Eu quero que aconteça, que manifeste e que venha logo. Ah, pastor, mas o nosso tempo não é o tempo de Deus. É verdade. É verdade. E eu estou para te dizer que o Kairos, que é o tempo de Deus, na verdade não é nem tempo, porque Deus está acima do tempo. Quer dizer uma coisa, que Deus não se submete ao tempo. Então é legítimo da minha e da sua parte desejar que Deus faça e faça logo. Deseje, queira.
Diga: Senhor, apressa. Nós estamos recebendo essa palavra de uma aceleração. Eu quero rápido. O que eu tenho que fazer para que aconteça rápido? Como que eu tenho que me posicionar? O que eu tenho que falar? Qual que deve ser a minha resposta? Seja o que for, eu tenho disposição, porque eu quero o que Deus falou sobre a minha vida. Quando você quer, você faz coisas que talvez você não esperava que você fizesse. Você não estava acostumado a fazer, você não tinha planejado de fazer, mas de repente você sente um impulso do Espírito em você, que te leva a falar, fazer e responder coisas que você não estava acostumado. Olhe para cá. As 3 coisas que eu quero te falar, a primeira delas tem a ver com esta palavra. A primeira coisa é crer. O que Elias fez assim que recebeu a palavra? Ele creu. Por quê? Por que nós sabemos que Elias creu na palavra? Porque imediatamente ele saiu da onde ele estava e foi falar com Acabe. Ele saiu da onde ele estava e foi fazer o que Deus havia mandado. Escuta bem isso. O primeiro texto que nós lemos foi o final do capítulo. E no finalzinho do capítulo, ele estava dizendo o seguinte: ó, Acabe, sobe, come e bebe e seja rápido. Por quê? Porque eu já estou ouvindo o barulho da chuva. Mas espera aí, como que ele podia estar ouvindo o barulho da chuva? Se depois que ele falou isso para Acabe, é que ele foi subir ao cimo do Monte Carmelo, e aí lá ele orou 1, 2, 3, 7 vezes, e só depois da sétima vez que ele viu, ou o servo dele viu e o avisou, que tinha uma nuvem pequena do tamanho da palma da mão do homem. Como que antes, minutos ou horas antes, ele disse que ouviu o barulho da chuva? Como isso? Deixa eu te contar uma coisa. Sabe por que ele ouviu o barulho da chuva? Porque alguém que recebe a palavra de Deus sabe que ela vai manifestar. Então não importa qual é a circunstância, se tem aspecto de chuva, aspecto de sol, se tem aspecto de guerra, aspecto de tribulação, aspecto de calmaria, aspecto de colheita, não importa o aspecto natural. Deus falou, eu já estou ouvindo, eu já estou percebendo, está chegando, vai acontecer, porque Deus já disse. Se Deus já disse, então eu já estou crendo. Eu já creio. Sabe, o crer tem a ver com algo que nós tanto insistimos, tanto falamos na vida da nossa igreja. Há pelo menos 9 anos, 8 anos, nós estamos ministrando e sendo ministrado a respeito de uma essência do Evangelho. Qual é a essência? A essência da graça, do favor de Deus. Eu vou te contar uma coisa. O que acontece com aqueles que creem na palavra? Aqueles que creem na palavra, eles sempre vão experimentar do favor superando as expectativas e as circunstâncias. Vou repetir isso para você entender. O que eu estou te contando é que, quando eu e você nos movemos em fé, quando nós cremos na palavra que o Senhor liberou sobre as nossas vidas, o favor supera todas as coisas. Quer dizer que de uma forma ou de outra, você sempre será favorecido. Quando a palavra de Deus vem sobre você, o favor se cumpre, o favor se manifesta. Então você crer nesta palavra tem a ver com uma coisa: eu creio, e não importa o que vai acontecer daqui para frente, em algum momento eu vou experimentar de favor sobre a minha vida, porque a palavra já foi liberada. Eu compartilhei essa semana com alguns irmãos acerca da história de José, que você conhece. José, a história dele começa com ele sendo favorecido. Ele era favorecido do pai. Ele era favorecido pelo pai lá na casa dele. O pai gostava mais dele que dos outros filhos. O pai
presenteava ele diferente dos outros filhos. Protegia, ele era naquele momento caçula, protegia ele mais. A diferença de idade dele para os demais filhos de Jacó, de Israel, era grande a diferença. Então, dentro da casa, José já experimentava do favor. E aí então, Deus liberou uma palavra sobre José. Qual foi a forma que Deus liberou? Através de sonhos. Vocês estão aqui comigo? Deus liberou a palavra através de sonhos e falou para José: olha, isso vai acontecer. Você está vendo aí que de alguma forma essa representação dos seus irmãos e até do seu pai, em algum momento vão se submeter e se curvar àquilo que eu vou fazer na sua vida. O sonho de José apontava para esta palavra de Deus sobre a vida dele. O que aconteceu com José? Depois de receber essa palavra, de receber esse sonho, o que aconteceu com José? José era favorecido do pai. Depois desse momento, ele passou a ser perseguido pelos irmãos. Favorecido, perseguido. Os irmãos perseguiam José ao ponto de jogarem ele dentro de um buraco, dentro de uma cisterna, e planejarem matar o próprio irmão. E aí, concluíram lá que não precisava matar, e venderam José para os comerciantes que estavam passando. Favorecido, perseguido. Depois de perseguido, vendido. Como que alguém pode ser vendido como um escravo? Alguém que faz parte da família de Israel. E aí os irmãos dele, com rancor, com essa raiva no coração, venderam. E de alguém que foi vendido, passou a ser escravo. Agora ele está lá na casa do Potifar como escravo. E como escravo, ele fazia algumas coisas, que aí as pessoas começaram a olhar e falar assim: o que esse rapaz faz, dá certo, é bom. E aí então, algumas coisas começaram a melhorar para ele. E lá na casa do Potifar, ele começou a experimentar de algumas bênçãos. Qual bênção? Ele foi colocado como o mordomo da casa. Ele foi colocado como chefe dos empregados na casa. E como chefe dos empregados, de repente, José poderia falar assim: que bênção, para mim tá bom, para mim tá ok. Deixa eu te contar uma coisa: onde você está, aonde você pisar, você vai ser abençoado. Mas o que significa isso? Significa que no meio do caminho, em meio à tribulação, em meio às circunstâncias adversas, difíceis e contrárias à palavra de Deus, ainda assim você será abençoado. Mas esse não é o fim. Deus tem algo maior para você. Deus tem algo melhor. Esse é só o meio do processo. E no meio do processo Deus te abençoa também. No meio do processo Deus faz na sua vida também. O que você faz? Desfruta da bênção. Desfruta da bênção, mas não entrega as pontas, não retrocede e nem tampouco perca a visão do propósito, porque Deus te chamou para viver algo maior, além. Mas está tão bom aqui, pois é, se está tão bom, imagina quando Deus manifestar de fato a glória. Esse é só o caminho. E aí você sabe, José, que era favorecido, foi perseguido, foi vendido, virou escravo e agora foi traído, porque ele foi perseguido dentro da casa do Potifar, pela esposa dele, aconteceu toda aquela situação, ela o enganou, e por fim das contas, ele foi traído. Muitas das vezes a gente passa por situações, em que nós estamos assim, fazendo tudo certinho. Quantos já fizeram tudo certinho e se deram mal? Não, fala a verdade, irmãos. Eu sei que você fica meio envergonhado de falar isso, joga fora a reputação. Quantos já fizeram tudo certinho e ainda assim se deram mal? Como que explica isso? Como explica isso? Uma vez um irmão veio querer entregar tudo. Ele queria entregar tudo na vida dele. Ele queria entregar a liderança, ele queria entregar a igreja, ele queria entregar a esposa, os filhos, ele queria entregar tudo. Eu falei: irmão, mas por quê? Porque eu faço tudo tão certinho. E olha o que aconteceu na minha vida. Sabe o que acontece? Eu e você sempre achamos, a nossa conclusão natural é de que o meio do caminho, no meio do deserto, alguma coisa vai acontecer de tão sobrenatural
que nós vamos viver no deserto aquilo que está programado para nós lá em Canaã. Deixa eu te contar, o deserto é o processo de aperfeiçoamento. O deserto é o processo onde você experimenta de frustração, de decepção, e Deus checa, como que está a sua resposta? Como que você reage a isso? Como que você reage aos erros da sua liderança? Como que você reage quando as coisas não saem do jeitinho que você estava pensando? Como que você reage quando o contexto aparentemente não está te favorecendo? Muitas das vezes o contexto muda, e aí muitas pessoas fazem parte do contexto, mas deixa eu te contar uma coisa, todas essas pessoas que fazem parte do contexto, são só instrumento de Deus para checar o seu coração, para checar como é que você está. O que você faz? Você tem uma opção, você pode entregar tudo, você pode chutar o balde, ir embora, e acabar com tudo, ou você pode fazer como José, submeter. Qual que é o próximo passo do processo? É ser preso. O próximo passo é ser preso. Então, tá bom, que vem então. Porque é o seguinte, eu fui favorecido pelo meu pai, depois eu fui perseguido, depois eu fui vendido, depois eu fui escravo, depois eu fui traído. Só que tem um detalhe, antes de todas essas coisas, eu recebi uma palavra do meu Deus, e o meu Deus não falha, a palavra do meu Deus não falha, aquilo que Deus falou vai acontecer, não importa o que está acontecendo, qual que é a etapa do processo, se vai durar um dia, 2 dias, um ano da aceleração, 10 anos de aceleração, ou 13 anos, no caso de José, não importa, o que importa é que aquilo que está acontecendo comigo, são só instrumentos e ferramentas, para o favor de Deus se manifestar em glória na minha vida. Qual que é o próximo? Prisão, vamos embora. E José foi preso, que ele fazia dentro da cadeia, abençoado, até na cadeia ele era abençoado, o povo colocou ele para ser o chefe da cadeia lá, o carcereiro lá, ele fazia a vez do carcereiro. Por quê? Porque onde o Filho de Deus está, até a cadeia é abençoada. Onde o Filho de Deus está, aquele ambiente é abençoado. Como é que está o ambiente onde você trabalha? Como é que está o ambiente onde você frequenta, a sua escola, a sua faculdade, a sua família, a sua parentela? Deixa eu te contar uma coisa, você é um luzeiro na mão do Senhor, para expressar e representar a luz do Senhor que está em você. Onde você está, a luz do Senhor tem que brilhar. Como que a luz de Deus brilha? Onde você chega, aquilo que você faz, aquilo que você toca, aquilo que você fala é abençoado. José chegou, começou a conversar, o povo já falou, nossa, esse rapaz é diferente. Ele começou a fazer algumas coisas, nossa, o que ele faz dá certo. Aquilo que vinha contra ele, a resposta dele era diferente, o pessoal falava, nossa, eu queria já chutar tudo, queria ir embora, eu queria praguejar, reclamar, mas ele está aqui, mesmo preso, agradecendo ao Senhor, submetendo ao Senhor, tem algo diferente. Sabe o que acontece? Quando eu e você tomamos a identidade de filho, onde nós chegamos, a filiação de Deus se manifesta através de você, o próprio Deus é manifesto naquele lugar. José, que agora era preso, ele foi esquecido. Como é que é? Favorecido, perseguido, vendido, escravo, traído, preso, esquecido. O tal do copeiro que falou, não, fica tranquilo, eu vou chegar lá, vou falar de você, 2 anos para o sujeito lembrar. Ô, memória boa, hein? 2 anos para o copeiro lembrar dele. 2 anos depois, Faraó, eu lembro agora, tem um sujeito lá na prisão lá, que eu acho até que ele está lá injustamente. Você devia chamar ele para falar do seu sonho. Mas deixa eu te contar uma coisa, a gente fica falando aqui, nossa, memória boa, demorou 2 anos, rapaz, esse cara esqueceu do José. Mas sabe, irmãos, como eu disse antes, a nossa guerra não é contra carne nem sangue. De repente você aponta as suas armas, levanta as suas garras contra pessoas. Porque ele não me reconheceu. Porque ele não lembrou de mim. Porque ele favoreceu o outro e era a minha vez de ser favorecido. E aí as suas garras ficam voltadas para pessoas.
Mas sabe quando que o sonho de Faraó aconteceu? 2 anos depois. Sabe o que significa isso? Que até o ímpio é usado para o favor de Deus acontecer na hora certa na sua vida. Tem uma hora certa, tem um momento certo. Sabe o que aconteceu? Você conhece a história. O faraó teve o sonho, José foi lá, e aí então, 13 anos de todo esse processo aqui, que nós vimos, finalmente, em alguns minutos, chegou o momento do favor. Por quê? Porque sobre todas essas coisas, perseguição, foi vendido, foi escravo, foi traído, que mais? Foi prisioneiro, foi esquecido. Sobre todas estas coisas, o favor supera. O favor sempre supera. Tem favor sobre a sua vida. Quando você foi chamado, quando você recebeu a primeira palavra, que você ficou sabendo, isso é palavra de Deus. Alguém te disse, isso aí que você está ouvindo é palavra de Deus. Aquela primeira palavra foi o início do favor. Pastor, mas depois daquela primeira palavra, já foram tantas lutas, tantas guerras, tantas complicações. Pois é, o favor supera, e você vai tocar na glória do favor em algum momento. Pode passar o que for, pode ser o tempo do processo que você esteja, em algum momento, o favor vai manifestar na sua vida, porque ele sempre supera. O que isso tem a ver com a palavra que eu recebo? Porque sobre todas as coisas, como eu disse, se durar 15 minutos ou 15 anos, eu creio, eu estou para viver a vontade de Deus, sobre aquilo que Ele falou, porque eu creio. O que eu faço então? Eu faço conforme a palavra falou. O que é para fazer? Vai a Acabe e diga. O que Elias fez? Disse, foi lá e falou. Ah, mas o cara queria matá-lo. Não importa, Deus falou. Deus está no controle, Deus está no comando. Eu entreguei o controle da situação para Deus. Deus está no controle, se Ele falou, então está tudo resolvido. Primeira coisa, quando a palavra de Deus manifesta, creia. A segunda coisa, quando eu e você recebemos uma palavra de Deus, nós devemos ajustar as coisas. Deve haver um ajuste. Ajuste do quê? Ajuste do ambiente. O que significa isso? Quando Elias chegou a Acabe e falou, a palavra de Deus diz que vai chover. Ele disse a palavra. E aí, o que ele fez? O que ele fez, irmãos? Depois que ele falou para Acabe que ia chover, o que ele fez? Alguém sabe? O quê? Os irmãos estão me escutando? Deixa eu te contar o que ele fez. Elias saiu lá da presença de Acabe dizendo o seguinte para ele: chama toda Israel e chama os 450 profetas de Baal, mais os 400 profetas do poste ídolo, que era um outro deus que eles adoravam lá. Chama todo mundo. Sabe por quê? Porque tinha algo que Elias precisava ajustar. Por que Elias falou que não ia mais chover? Porque eles estavam confiados na força de um Deus estranho. O povo de Deus estava confiado na força de outro Deus. E aí, o que ia adiantar agora? Ele simplesmente falar, agora vai chover. Ficou 3 anos e meio sem chuva, agora vai chover. Não ia adiantar nada, porque o povo ia continuar adorando a outros deuses. A mistura em Israel ia permanecer. Então, antes que a palavra se cumprisse, Elias foi lá e arrumou o ambiente. Ele ajustou. Ele chamou todo mundo e falou aqui: vou mostrar para você quem é Deus de verdade. Presta atenção, Acabe. Presta atenção. Eu vou dizer para vocês quem é Deus. E você conhece a história? Eu vou resumir. Ele mandou preparar um lugar de holocausto, de um lado, o lugar do outro holocausto, e falou para os profetas de Baal: se o Deus que vocês servem, se esse tal Baal é Deus de verdade, então vocês vão começar a clamar a Ele, e vai chover nesse altar. Perdão, vai chover fogo. Vai pegar fogo esse altar. E aí,
A Bíblia fala que Elias liberou essa palavra, os profetas de Baal ficaram empolgados e começaram a orar ao Deus Baal. E pediram fogo. Oh, Baal, vem fogo, 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 fogo. 15 minutos de oração e nada. Fogo. Como é que faz aqui, pessoal? Alguém tem alguma palavra aí, alguma coisa? 450 fazendo isso. E pede fogo, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Foi do amanhecer até o meio-dia. Teve um momento que Elias falou assim, a Bíblia fala que Elias debochou deles. Elias falou assim, ô pessoal, fala mais alto, de repente o Deus de vocês estava em outro lugar, fazendo alguma outra coisa, não está escutando. Grita mais, fala mais alto, e de repente ele estava dormindo, acorda ele. Tirando um sarro da cara deles. A Bíblia fala que os profetas de Baal pegaram facas, lanças e começaram a se cortar, se esquartejar, para derramar sangue, fazia parte dos rituais deles. E sabe quanto de fogo foi produzido? Nada, nada. E aí, chega que vocês estão passando vergonha. O Elias pediu para colocar lá o altar dele, pediu para jogar água. Jogou muita água ao redor, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, ficou cheio de água ao redor. E aí ele fez uma oração de 15 segundos. Ele falou assim: Senhor, como Tu és Deus, mostra para esse povo que Tu és Deus. Atende o clamor do Teu servo e libera o Teu fogo. A hora que ele terminou de fazer essa oração, o fogo foi produzido, o fogo aconteceu e o altar foi consumido pelo fogo de Deus. A Bíblia fala que o fogo lambeu a água que estava ao redor, onde ele tinha, e tudo que estava no altar foi consumido. O fogo simplesmente e sobrenaturalmente se manifestou por causa dessa oração. Antes, o Elias tinha falado assim, todo Israel estava lá, vou mostrar para vocês quem é Deus. Vocês creem que Deus é Deus? Sabe o que aconteceu? Ficou esse silêncio, igual está aqui, Ninguém falou nada. Sabe por quê? Porque eles estavam consumidos pela idolatria, pela mistura do Baal. Só que nesse momento em que o fogo foi consumido, o povo de Israel se levantou. O povo de Israel se colocou em posição. Imagina você vendo algo sobrenatural acontecendo ali na sua frente, algo que há muito tempo não acontecia, algo que o próprio Deus manifestou. Então eu fico imaginando a empolgação, a inspiração que o poder de Deus produziu em todo o povo de Israel naquele dia. Eles se levantaram. E aí Elias falou: já que Deus é Deus, então que todos esses profetas de Baal sejam mortos. E naquele dia todos os profetas de Baal foram mortos. Ou seja, ajustou. Recebeu a palavra, creu. Depois disso, ajustou. Porque eu e você, quando recebemos a palavra, precisa ter ajuste. O que precisa ajustar? O que eu preciso fazer? Como que eu tenho que me preparar? O que eu preciso ajustar na minha vida? Porque no final do ano o pastor fica lá falando para eu fazer alvo. Eu fico fazendo alvo, eu faço 365 alvos, um para cada dia. E aí no final do ano eu descubro que dos 365, eu descumpri 370. Eu não consegui nem esses e ainda agora tem mais. Porque tanta coisa que eu coloco lá, o que eu vou fazer? O que eu preciso ajustar? Eu falo sempre para os irmãos, pegue uma área da sua vida, e coloca um alvo sobre ela. Aí você pode pegar outra área e colocar um alvo sobre ela. Você vai fazendo isso aos poucos, e Deus vai te dando graça em você cumprir cada uma dessas coisas. Como que Deus dá graça? Por causa da sua disposição em ajustar. Ajusta. O que precisa ajustar? A sua rotina precisa ajustar? Seu tempo de oração? Seu devocional? Seu ministério? Sua resposta? Sua família? Seu casamento? O que precisa ajustar? Tenha disposição de crer e manifestar o sobrenatural, porque onde tinha problema, situação de guerra, situação de escassez, situação de problema de relacionamento, quero te contar uma coisa: tudo aquilo que atrapalhava, o fogo consumidor vai acabar com todas essas coisas, vai manifestar na sua vida, e você vai experimentar do sobrenatural.
Como? Crendo e se posicionando. Ajusta. O que tiver que ajustar, ajusta. Tenha coragem de assumir, tenha coragem de dizer. Elias perguntou lá: vocês creem que Deus é Deus? Silêncio na congregação. O que é isso? Como assim? Então, estava em dúvida, estava titubeando. O próprio Elias fala: vocês precisam parar de cochear entre dois pensamentos. Vocês estão pensando aqui, pensando lá, não tem sentido isso. O homem e mulher de Deus que recebe a palavra de Deus, crê na palavra e se posiciona, ajusta, fica firme. Então quando a proposta do ajuste vem, resolve, com coragem, com ousadia. Mas essa coragem vai me fazer mudar a minha rotina, muda a rotina. Vai fazer eu mudar a minha cultura, muda a sua cultura. Mas é difícil, pois é, o sobrenatural de Deus vai manifestar. O que é melhor para você? Ceder a sua carne porque está muito difícil, ou realmente dar um passo de fé e experimentar do sobrenatural? Você tem que escolher. Porque você pode passar anos, 1 ano, 2 anos, 10 anos, escutando das bênçãos, da aceleração, da chuva, do imparável, que o Senhor está produzindo na vida do outro, e você está parado, você está seco, sem chuva, você está travado, ao invés de acelerar. Por quê? Porque faltou a simples coragem de ajustar aquilo que o Senhor determinou que vai fazer na sua vida. Quando a aceleração chegar, esteja pronto, esteja ajustado, arruma o que precisar arrumar. Você sabe do que eu estou falando. De repente, eu falei aqui sobre alvos, mas tem coisas que você sabe que toda hora bate na sua cabeça: eu preciso arrumar isso na minha vida, eu preciso ajustar isso na minha vida. Ajusta. Pastor, mas e todo aquele contexto tinha a ver com uma mistura no povo de Israel, com idolatria. Tudo aquilo que tem a ver na sua vida, que esteja ainda meio misturado com o diabo, misturado com o mundo, misturado com a sua carne, ajusta, arruma. Mas isso ainda é algo meu, eu nasci assim, eu cresci assim, a síndrome da Gabriela, né? Arruma, diga para a sua carne, fala assim: carne, você foi crucificada lá com Jesus, eu agora vivo a vida dele. Então não importa se eu nasci assim, se eu cresci assim, se eu fui sempre assim. O que importa é o que Deus está falando a meu respeito. Eu creio e vou tomar posse agora em nome de Jesus. E a última coisa, terceiro item: recebe a palavra, você crê. Depois que você crê, você ajusta. E a terceira coisa, você ora. A oração foi o que Elias fez. Depois de ajustar, Elias ajustou, o sobrenatural de Deus veio, os profetas de Baal foram mortos, e aí ele falou para Acabe: agora que tudo foi ajustado, corre, sobe nos carros aí, faz o que você tem que fazer, come, bebe, arruma aí o que você precisa arrumar, e corre, meu filho, porque eu já estou escutando o barulho da chuva. Mas como eu disse para você, escutar o barulho da chuva era algo que só podia acontecer pela fé, porque não tinha barulho de chuva naquele momento. O que Elias fez? A Bíblia fala que ele subiu, orou uma vez, pediu para o moço ir lá ver, segunda vez, pediu, e foi assim 7 vezes. E aí você conhece, que depois da 7ª vez, voltou o moço e falou: agora eu estou vendo uma nuvem. Elias levantou e falou: tem nuvem. Mas é pequeno, Elias, não importa, vem aí a grande tempestade, a chuva abundante, que Deus falou. Versículo 1 que nós lemos, lá do capítulo 18, o que estava falando? A palavra de Deus veio a Elias dizendo: vai lá, Acabe se apresenta e diz que vai vir grande chuva, abundante chuva. Então quando Elias viu a nuvem do tamanho da palma da mão do homem, ele já sabia: vem aí grande chuva. Quanto que ele orou? Ele orou o suficiente para acontecer. Ele orou até acontecer. Ele orou para que aquela palavra que Deus liberou, de fato se manifestasse. Pastor, mas eu tenho que orar
para aquilo que Deus falou acontecer? Sim. Porque Deus falou, mas a palavra de Deus diz que tudo que Deus faz na terra é através de você, igreja. Quer dizer que Deus liberou uma palavra para nós, para esse ano, para a nossa igreja, para esse ano, para a sua vida esse ano. E sabe o que o Senhor espera? É que você creia nessa palavra, ajuste o que tiver que ajustar e ore até acontecer. Em que área, em que situação você precisa de uma aceleração das bênçãos na sua vida? Ora, coloca diante do Senhor, pede, clama ao Senhor, é o que o Senhor espera. Sabe por que muitos apenas veem as bênçãos passarem e abençoar a outros? Porque não oram, não busca a Deus. Olha o que eu estou te dizendo, é ótimo, é muito bom que você, ao receber uma palavra, você diga amém, eu creio, eu tomo posse, porque a sua palavra, a sua boca expressa uma crença. Eu criei, por isso falei. Não é isso que a Bíblia diz? Criei, por isso falei, então eu creio. Então o Elvis vem, ora por mim e me dá uma palavra. Depois que eu ouço a palavra que ele liberou sobre a minha vida, o que eu digo? Amém, eu creio. Mas olha o que o Senhor está nos ensinando. Eu creio, então essa palavra vai acontecer, eu preciso ajustar. O que eu preciso ajustar na minha vida? Vou procurar, vou arrumar, vou consertar, vou fazer o que tiver que fazer. E agora que está ajustado, o que eu vou fazer? Vou orar. Senhor, eu quero. Senhor, eu tomo posse. Eu disse amém, quando eu recebi a palavra, eu estou dizendo amém aqui para o Senhor, em secreto, no íntimo, porque eu creio que o Senhor vai fazer, e eu estou aqui, Senhor, faz. Eu estou aqui gerando e clamando ao Senhor, faz, cumpre a tua palavra. A Bíblia diz que uma vez, o profeta Daniel estava lendo a Bíblia, lendo as Escrituras, que naquele tempo só tinha alguns livros escritos. Um deles era do profeta Jeremias, que tinha morrido uns 30, 40 anos antes dele. Já tinha Bíblia, na Bíblia já tinha os escritos de Jeremias. Escuta bem isso. Daniel estava lendo, e aí ele percebeu uma coisa que estava escrito lá. Estava escrito o seguinte, que o cativeiro de Israel, lá na Babilônia, que depois se tornou a Síria, duraria, quanto tempo, irmão, vocês lembram? Quantos? 70 anos, estava escrito lá, nós já até pregamos sobre isso. Jeremias falou, vai entrar em cativeiro, não vai ter jeito, é vontade de Deus, porque vocês fizeram o mal que era aos olhos do Senhor, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, então vocês vão para o cativeiro, vai ser refém de outro povo. Quanto tempo vai durar o cativeiro? 70 anos, e aí Daniel, que estava lá, na corte do rei Dario, no cativeiro, Israel ainda estava cativo, o Daniel, lendo a Bíblia, falou, peraí, 70 anos, deixa eu ver, pegou o calendário, peraí, do dia em que Israel se tornou cativo da Babilônia, até agora, vai dar 70 anos, está dando 70 anos agora, está na época, está no tempo. O que você acha que Daniel fez? Ele saiu da casa dele e começou a gritar, pessoal, acabou, era só 70 anos, o profeta já profetizou, vamos embora. Foi isso que ele fez? Não, se ele fizesse isso, provavelmente ele seria preso, ia dar errado, ia dar ruim, a coisa ia dar muito mal para ele. O que a Bíblia fala que ele fez? Depois você confere lá, Daniel 9, capítulo 9, o que a Bíblia diz? Daniel 9, 3, põe aí para mim, vai. Daniel 9, 3, a Bíblia fala que Daniel, depois de ler os escritos de Isaías e perceber que os 70 anos já havia passado, Daniel falando, voltei o rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e súplicas, com jejum e pano de saco e cinzas. A palavra de Deus foi liberada 70 anos antes. Esse é o tempo dela se cumprir. Eu creio que tudo que aconteceu pelo propósito de Deus, e o propósito manifestou. O que eu tenho que fazer agora? Orar.
que eu faço? Eu oro, eu busco a Deus. Põe o versículo 4 para mim. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Verso 5. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Daniel está falando aqui, Senhor, ele está orando, Senhor, nós fizemos o que era errado, por isso que nós estamos aqui. É como se Daniel estivesse lembrando, Senhor, estou te lembrando aqui, por que nós estamos aqui? O que aconteceu? E aí ele continua o texto, depois você confere todo o texto, mas ele continua o texto, e vai chegar um momento que ele vai falar assim, mas Senhor, deu tempo, chegou a hora, cumpre a tua palavra, cumpre o que o Senhor disse, eu creio na tua palavra, eu ajusto o que precisar ajustar, e agora eu estou aqui orando, e vou orar até quando? Até acontecer, até manifestar. Como eu disse, tem pessoas que dá o amém, mas não ora. Por que não recebe? Porque não ora. Sabe, existe uma analogia que nós sempre falamos na Bíblia, que a Bíblia ela é como alimento, a palavra de Deus ela é como alimento para nós. Então, você come da palavra, quando você lê, quando você ouve, quando você é ministrado, você está comendo da palavra. Mas a vida com Deus não é só comer, é beber também. Tem comida e tem bebida. Sabe qual que é a bebida? É a água do Espírito. Sabe como que você bebe da água do Espírito? Orando, declarando, falando. Eu fico aqui às vezes observando alguns irmãos, os jovens muito ávidos e empolgados, começa o louvor, os jovens vêm aqui para frente, aleluia, fico animado com isso. Só não quando eles ficam me empurrando para lá, assim, ó, pisando no meu pé, aí eu tenho que, irmãos. Mas os jovens aqui empolgados, aí eu olho para alguns irmãos, os irmãos estão apenas lendo as letras que passam aqui no projetor. Ou está observando se as coisas estão funcionando da maneira correta. Ou está observando algum outro movimento que está acontecendo. Quando esse momento, o momento do louvor, da adoração, é o momento que você bebe da água do Espírito. Como? Louvando, falando, salmodiando. Daqui a pouco vai ter um outro momento, que nós oramos uns pelos outros. Quando isso acontece, o que você está fazendo? Bebendo da água do Espírito. Você bebe de Deus quando você ora. Você bebe da água quando você declara. Quando você vai para o seu quarto, você vai para o seu íntimo, e você apresenta ao Senhor as suas petições. Nós vimos aqui hoje, que quando nós estamos na presença de Deus, nós agradecemos, nós reconhecemos, nós louvamos, mas nós também pedimos. Por quê? Porque é ao Pai que o Filho deve pedir. Então quando você está diante do Senhor, você pede, você agradece, você louva, e quando você faz isso, sabe o que acontece? Você flui, o Espírito flui em você. Às vezes você está num dia mau, está num dia assim meio complicado, coisas ruins aconteceram, e aí você resolve de orar, você ora um pouquinho ao Senhor. Depois da oração, como é que você se sente? Já se sente melhor, você sente outra pessoa. Por quê? Porque a oração tem poder de transformar dentro de você. É a comida que você comeu e agora é a água que você bebeu. Como que você bebe? Orando. Quando já tiveram experiência assim? Estava num dia mal, aí você orou, fala assim, meu Deus, eu só orei, eu só pedi ao Senhor, Senhor, cuida dessa situação. Só de falar isso, já fiquei melhor. Quantos já sentiram isso em Deus? Sabe por quê? Porque o Espírito Santo age através da sua oração. O Espírito Santo faz quando você ora. Sabe, irmãos, quando eu e você nos posicionamos para orar, vou te contar uma coisa aqui. Já falei isso para os irmãos algumas vezes, eu não me canso de falar. Desde o dia que eu recebi a palavra da aceleração, um monte de coisas já começaram a acontecer na minha vida. Eu estou acelerado.
E estou recebendo mesmo, estou sendo abençoado mesmo, em muitas coisas. Esse final de semana nós tivemos uma capacitação de pastores. Eu participei da capacitação e os irmãos não têm ideia do tanto que eu recebi de Deus. O tanto que eu recebi, tanto de palavra que foi liberado sobre a minha vida. O que eu faço? Eu recebo tudo. Recebo, creio, ajusto e oro. Rapaz, o Senhor falou lá, ó. O Senhor falou lá, através da vida daquele irmão lá. Eu quero, eu recebo. Esses dias o Rony chegou aqui, no final do culto, ele falou assim: pastor, esse ano de 2022, todas as bênçãos que o pastor já recebeu vai acontecer. Eu falei: meu Deus. Eu falei para ele: Rony, você sabe que é muita coisa, né? Ele falou: mas vai acontecer. Eu tomo posse. Vai acontecer? Então vai acontecer, eu quero. É muita coisa, mas eu creio. Por quê? Porque a palavra foi liberada. Sabe quem fica descontente com isso? O seu inimigo, o diabo. E o diabo fica lançando bobagem na sua mente, dizendo que é muita coisa, peraí, calma, tudo isso, não, você vai receber só um pouquinho. Essa aceleração aí, rapaz, esse negócio de aceleração é só para alguns, não é para todo mundo não. E o diabo fica colocando empecilhos. Aí, você que sabe que o diabo faz isso, o que você faz? Você declara contra o diabo, você põe ele debaixo dos seus pés, você guerreia contra ele, você manda o diabo para longe. Aí você fala: agora está resolvido o diabo. Aí ele vem e joga uma circunstância contrária. É uma enfermidade, é uma decepção, é alguém que te frustrou, é alguém que fez algo que você não queria. Alguma coisa acontece. Aí você já tinha mandado o diabo embora, mas aí vem uma situação difícil. Você fala: agora, pelo amor de Deus, que aceleração é essa? Que negócio de aceleração? Comecei o ano já tudo pitimbado aqui. O que aconteceu? O que está acontecendo? E a pessoa começa a entrar em dúvida, ficar em dúvida, entrar em desespero. Deixa eu te contar, a maior arma contra o diabo é a sua oração. Por que eu estou te falando isso? Porque pode reparar, toda vez que você se compromete a orar, alguma coisa acontece para te impedir. É só comigo que acontece isso? Com quantos que acontece? Deixa eu ver. Você fala: vou orar, vou fazer uma programação da minha oração. Aparece compromisso em todos os momentos, você resolve. Você fala: vou orar agora, toca o telefone. Eu vou parar aqui, vou orar agora, que alguma coisa acontece, alguém te chama. Às vezes você fala assim: agora eu vou orar. Tranca, aí você vai falar: agora eu vou orar. Aí você fica: eu vou orar. É agora, eu vou orar. O que eu vou orar? Meu Deus, eu não tenho que orar. Sabe o que acontece? Um monte de situações e circunstâncias ficam te impedindo de orar, porque essa é a maior arma contra os seus inimigos, contra o diabo, contra a carne, contra o mundo. Por isso que tudo fica tentando te impedir de orar. A novidade que eu tenho para você, e na verdade é um incentivo, um estímulo para você, e uma verdade do céu para você, é que força nenhuma do inferno, força nenhuma de Satanás resiste a um homem ou a uma mulher de oração. Contra todas essas coisas, se posiciona. De repente, o se posicionar que eu acabei de falar tem a ver com isso. Talvez o posicionar tenha a ver com você orar mais, ou com você começar a orar, ou com você orar de alguma forma e colocar as suas petições, as suas crises em oração diante do Senhor, crendo que Ele vai fazer. Se essa é a maior arma que você tem contra os seus inimigos, então ora, toma posse dela, faz o que tiver que fazer, mas não deixa de viver aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Como que você faz isso? Orando sem cessar, orando o tempo todo,
orando. Eu falo para os irmãos, essa semana eu falei novamente para alguns irmãos: irmão, quando chegar pedido de oração lá no grupo, quantos participam de algum grupo que de vez em quando tem pedido de oração? Acho que todo mundo, né? De vez em quando aparece algum pedido de oração. O que você faz quando chega o pedido de oração? Ora mesmo, na hora. Porque a maioria de nós, quando falamos assim, preciso orar, depois eu oro. Você ora depois? Alguns conseguem. E eu admiro essas pessoas que deixam para depois lembra e vai lá e ora. Glória a Deus. Mas às vezes você está tão envolvido nas suas atividades, que a melhor coisa que você tem para fazer é receber o pedido de oração, ora. Para o que você está fazendo e ora. Ora. Porque até quando você abençoa o outro, você é abençoado. Você sabe disso. A unção passa por você. A unção te abençoa. Então o que nós fazemos enquanto esperamos? A palavra do Senhor diz em Isaías, abre para mim Isaías 40, verso 31. Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor. Sabe o que é esperar aqui? Essa palavra esperar tem a ver com orar. Porque quando você espera no Senhor, você está dizendo: Senhor, eu estou esperando que o Senhor faça. Senhor, eu creio que o Senhor vai fazer. Enquanto você espera, você ora. Fala assim: esperar é orar. Então, enquanto você está esperando, o que você está fazendo? Orando. Então, os que oram, os que esperam no Senhor, o que acontece? Eles renovam as suas forças. Quando você ora, suas forças são renovadas. Nós acabamos de falar, às vezes você passa por situação que você está em crise, está complicado, você ora, você se sente melhor, você é renovado. Porque aqueles que oram, aqueles que esperam em Deus, têm as suas forças renovadas, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aqueles que oram ao Senhor, aqueles que esperam ao Senhor, caminha, continua caminhando e não se cansa, não se fatiga. Mas e a frustração? A frustração, lidamos com ela e continuamos. Mas e o outro que não quis a minha ajuda? O outro que não quis ser liderado? E o outro que não quis responder? Eu não paro porque o outro resolveu de parar. Mas enquanto eu espero no Senhor, eu continuo caminhando e continuo vencendo e continuo desfrutando daquilo que Ele tem para mim. Caminha e não se fatiga, lidera a célula e não desiste, pastoreia e não retrocede, é anfitrião e não desanima, casa e não desiste, tem relacionamentos com o irmão, com o pai, com amigos e não abandona. O tamo junto vale de verdade. Assume algo que Deus chamou, assume o ministério, assume aquilo que Deus colocou e não abre mão, não joga pela janela, não guarda na gaveta. Pelo contrário, faz cumprir aquilo que Deus falou. Não se fatiga, não para. Com quem que acontece isso? Com aqueles que oram, aqueles que esperam em Deus, orando, 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 orando. Eu vou te contar uma coisa, esse aqui é o ano da aceleração, e grandes coisas vão acontecer de forma acelerada na sua vida. Sabe por quê? Porque até lá, nós não vamos parar de orar. Quantos estão comigo nisso? Então fica de pé no seu lugar, que nós vamos começar agora. Aleluia. Eu quero convidar você a ficar de pé, mas não perder nada. Então não fica distraído, não fica olhando para outra coisa. Desde já, feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos para evitar suas distrações. Evita ficar com coisas na mão, evita pensar em outra coisa. Daqui a pouquinho nós vamos encerrar o culto. Antes das 3 da manhã a gente encerra. Fique em paz. Aleluia, aleluia. Eu quero convidar você a tomar posse dessa palavra. Tomar posse dessa palavra tem a ver com crer, com ajustar e com orar. Como é que você faz tudo isso? Orando. Como é que você ora? Orando. Como é que você ajusta? Orando. Como é que você crê? Orando. Esse é o ano que nós vamos orar muito. E nós vamos orar até acontecer.
E você que tem disposição em fé, você que tem coragem em fé, comece a orar agora onde você está. Pastor, sobre o que eu vou orar? Eu vou tomar posse de todas essas coisas. Fala, Senhor, eu quero. Senhor, no nome de Jesus, manifesta em mim todas as coisas que o Senhor já liberou. Eu tomo posse, eu creio. Eu vou ser alguém posicionado em fé, posicionado em atitude, posicionado em ajuste. Deus, no nome de Jesus, eu abro mão de mudez, eu abro mão de ficar calado diante do Senhor. Sobre todas as coisas, eu vou orar, eu vou falar, eu vou me entregar ao Senhor. Comece a dizer, comece a falar ao Senhor, comece a orar em nome de Jesus. Comece a orar, ore. Oh, rabalabaxe que tere barabarabalabas. Ore que tere barabarabalabaso. Ore rebarabalabaxe que tere barabalabarabalas. Ore. Irmãos, olha aqui para mim um instantinho. Para aí. Nós vamos tocar aqui, amém? Os irmãos vão tocar e vão cantar aqui. Mas olha só o que está acontecendo. Receba da parte do Senhor, que é um homem de Deus que está falando na sua vida agora. Escute bem isso. Não existe nada capaz de impedir aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, exceto você. Só você que pode impedir. Como, pastor, que eu impeço? É quando você despreza oportunidades. Às vezes, pessoas fazem isso sem querer, porque não consegue dominar-se, não consegue centrar. Eu estou aqui para te servir, eu estou aqui para te honrar. E como eu falei no comecinho do culto, importa para mim e para Deus que todos recebam. Pastor, o que significa isso? Significa o seguinte: esse é um momento extremamente específico e especial para o que Deus vai fazer na sua vida a partir de hoje. Que dia é hoje? Hoje é 23 de janeiro. Nós estamos falando de um ano de muitas coisas acontecendo. Nós estamos manifestando, liberando, profetizando. Você está recebendo. Hoje, agora, para você que está aqui, e se tem alguém aí me acompanhando pela internet também, o Senhor está liberando uma abertura, como se Deus estivesse virando uma chave assim, ó, e dizendo assim, ó, pronto, está aí, acessa. Está aí, acessa. É só acessar agora. Sabe quem é que não vai acessar? Aquele que está, de alguma forma, se impedindo de receber. Deus já deu. Pastor, o que eu vou fazer? Não sei. Você vai fazer tudo que for necessário. Já está calor mesmo? De repente você está igual eu aí, ó, suando. De repente o que é necessário é você se rasgar, se jogar, gritar, estribuchar. Eu não quero saber e nem me importo, no sentido de que talvez você vai ficar assim, mas e a vergonha, o irmão, e esse e aquele, não importa, o outro não importa, você não deveria se importar. Sabe o que você deveria fazer? Tomar posse dessa oportunidade. Hoje é o dia de uma virada de chave na sua vida. Agora, nesse momento. Então nós vamos tocar. Esquece de ficar olhando para esses irmãos e irmãs aqui. Esquece de olhar para quem está passando. Fecha os seus olhos. Faz o que tiver que fazer. Mas Deus vai cumprir algo na sua vida agora aí. Agora. Então começa a orar em nome de Jesus. Chama a existência. Começa a falar, Senhor, eu aceito, eu tomo posse. Eu tomo posse daquilo que o Senhor liberou. Pede. Oh, cheque terebarabalabassou. Ore. Ora balabaxa que terebarabarabalas. És o Senhor da nação. Ora balabaxa que terebarabarabalas. Mais.
Ore, 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 ore. Faz o que tiver que fazer. Grita, clama ao Senhor. Fala: Senhor, é hoje, é hoje. Eu quero mais, Senhor. Acelera, acelera os passos da minha vida. Eu tomo posse, eu tomo posse. Felipe, ora, ora, ora. Denis, ora, ora. Oh, xarabalabá, chega terebarabalás. Xarabalabá, chega terebarabalabarabalabarabalabarabalás. Sair daqui. Mais. Sair daqui, Senhor. É hoje. Chega terebarabalabá, chega terebarabalabarabalabarabalá. Deixa morar. Não quero mais sair daqui, não. Eu não quero mais. Chega terebarabalabarabalabarabalabarabalabá.
líderes de célula, ora também. Eu quero que vocês imponham as mãos e orem também. Sai do lugar e ora por alguém agora em nome de Jesus. Mais, 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 mais. Mais, mais. Mais. Oh! Sair daqui, eu não quero, não quero, não quero. Mais, 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 mais. Deixa morar. Oh! Eu não Vida, vida, vida. sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Sair daqui, eu não quero mais sair daqui, não, eu não quero mais sair daqui, me deixa morar. Sair daqui. Sair daqui, eu não quero mais sair daqui, eu não quero mais sair daqui, me deixa
Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Quantos podem dizer glória a Deus? Oh Espírito Santo de Deus. Oh Rabalamas. Aleluia. Amém. Olha só. Tem algo que o Senhor quer fazer. Mas nós vamos fazer o seguinte. Coloca a sua mão assim para receber aí, onde você está. Eu vou orar por você e nós vamos encerrar. E você que está aí desfrutando dessa presença, desfrutando desse mover da parte de Deus, o Senhor me mostra aqui muitas pessoas que estão sentindo como sabe aquela sensação de que você estava com saudade de algo que você nem sabia? E aí quando chegou de novo você fala: uau, era isso, era isso, era isso, era isso que estava faltando, era isso. Deus está restaurando. Deus está restaurando dons. Vamos fazer o seguinte. Põe a sua mão aí, para receber. Quero orar por você. Na sequência nós vamos encerrar. Senhor, eu quero declarar sobre a vida da tua igreja, que no nome do Senhor Jesus, tudo aquilo que o Senhor esta noite deu, liberou sobre a vida de cada um, em oração, em dom profético, em palavra de conhecimento, em palavra de sabedoria, em dom de línguas, interpretação de línguas, que no nome do Senhor Jesus haja agora um selo da parte do Espírito Santo, e que esse selo seja como a chave que o Senhor mostrou, e que a partir de hoje, 23 de janeiro de 2022, cada um dos teus filhos venha desfrutar de forma abundante cada uma destas palavras que foram liberadas. Eu declaro que o sim e o amém está liberado sobre eles. Senhor, eu quero declarar sobre a tua igreja uma disposição sobrenatural. O Senhor diz que naquele dia o Senhor foi com a sua mão sobre Elias, e ele correu mais do que aqueles carros de Acabe, e chegou antes dele. Eu quero declarar que a sua mão de poder está sobre a sua igreja agora, e os teus filhos correrão, e não se cansarão,
não se fatigarão, e muito será do desfrute daquilo que o Senhor liberou sobre a vida deles esse ano. Eu quero declarar que eu estou aqui diante de homens e mulheres de oração, e que as portas do inferno não vão prevalecer contra nenhuma das coisas que o Senhor colocar no coração dos teus filhos, porque em oração eles vão romper. Eu declaro um rompimento de uma vida de oração, de uma vida de entrega, de uma vida de súplica no Senhor, em nome de Jesus. Quantos creem nessa palavra? Levanta a sua mão e fala: eu creio que o Senhor me chamou para esse tempo, para viver tudo o que Ele tem para mim, e eu não abro mão de nada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Irmãos, preciso só te falar uma coisa. O tempo todo aqui, e repito, não é jogado de marketing não, mas é uma propaganda do céu. Mas acredite nisso, o tempo todo que eu estava orando aqui, uma coisa ficava pulsando no meu coração: nas 40 horas não vai caber nesse lugar o tanto de mover que o Senhor quer fazer através da sua vida. Eu não sei o que vai acontecer essa semana aqui, mas eu quero que você tome posse de tudo que o Senhor te deu essa noite aqui, e se prepare durante a semana, e não perca por nada. Faz o que você tiver que fazer com relação à sua programação, sua agenda, seu trabalho. Faz o que você tiver que fazer. Deixa o Espírito te usar, te conduzir, mas você não deve perder, porque Deus vai fazer grandes coisas no próximo final de semana aqui com você. Não perca, não perca, não perca. E como eu falei aquela hora, venha e traga alguém. Põe a sua mão assim para receber. Com o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus, que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família essa semana e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos encerrados, mas eu quero te pedir um favor, que você sente mais 3 minutinhos, porque eu vou passar o Videira News, que era para ter passado lá no comecinho, mas o mover estava tanto que eu falei, eu vou pregar, depois a gente passa o Videira News. Depois do Videira News, nós estamos encerrados. Que você tenha uma semana cheia da glória, da vitória do Senhor. Vá em paz. Diga. Amém. Vou tirar o púlpito aqui para mim. Os jovens podem fazer a inscrição para a Holy Fest lá atrás, depois que encerrarmos. Aleluia. Pode soltar o som. Não tem som? Os 3 minutos já quase acabaram já. Michel, vai dar bom ou não? Eu sou Michel Martins e esse é o Videira News. Na próxima semana, sexta-feira, dia 28 às 8 da noite, iniciaremos o jejum de 40 horas, que se encerra domingo ao meio-dia. Não fique de fora desse momento separado por Deus. Gere expectativas, pois Ele tem muito para nós.
e teremos o nosso culto de celebração às 7 da noite. Na segunda-feira, dia 31 de janeiro, às 8 da noite, teremos a formatura do Trilho do Vencedor, dos cursos de Maturidade no Espírito e CTL. Venha prestigiar os nossos formandos vencedores. E se você quer ser um vencedor também, a partir do dia 1º de fevereiro, estão abertas as inscrições para o curso do Trilho do Vencedor, de Maturidade no Espírito e CTL. Não fique de fora, hein? E aí, Radicais Livres, vocês estão preparados? Tá chegando a Holy Fest, hein? Se liga aí no recado. E o recado mais esperado por todos os jovens é o quê? Holy Fest. Holy Fest está chegando, gente. Do dia 25 de fevereiro ao dia 1º de março, nós teremos nossa Holy Fest. Vai ser poderoso. Venha, traga seu amigo e vai ser tão lindo. O valor é de R$100 e você não pode ficar de fora. Vai ser muito top. Então, espero lá, hein? E as inscrições já estão abertas, então procure o seu líder e faça já a sua inscrição. Estamos encerrando o Videira News. A todos uma semana abençoada. Fiquem com Deus. Usem máscara. Se cuidem. Tchau! Aleluia. Deus abençoe. Antes de sair, abençoe a vida de alguém. Cumprimento, desejo uma boa semana. Não esquece, jovens, de passar lá.